Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre os cursos de educação à distância da Unesp. Nosso convidado é o coordenador pedagógico do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, professor Edson Inforsato, da Unesp em Araraquara. Professor Edson, é um prazer recebê-lo mais uma vez num Diálogos aqui da TV Unesp. Prazer é todo meu, Maíra. Professor, em 2013 o senhor esteve aqui, nós fizemos uma conversa inicial sobre a primeira turma do curso de Pedagogia da Unesp e Univesp, que se formou no final de no meio do ano de 2013. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, né, fazendo um balanço. O professor Klaus, também coordenador do NEAD, do Núcleo de Educação à Distância da Unesp, já comentou um pouco sobre o sucesso que teve essa primeira turma, mas eu gostaria de ouvir o senhor comentando um pouco desse ponto de vista pedagógico, da inovação que o curso teve. Então, a avaliação que nós temos, agora que terminou o curso, né, é que dos 908 formandos, né, dos 1.200 que ingressaram, né, eles tiveram uma satisfação muito evidente em relação ao curso que fizeram. Isso eles manifestaram através de uma avaliação que nós fizemos com todos, né, através de um levantamento recensiativo ali com eles, né? E a gente pôde notar que eles avaliaram o curso muito bem, tanto do ponto de vista do que eles tiveram como formação de conteúdo para melhorar as práticas pedagógicas deles, como o conhecimento que eles tiveram a respeito da própria pedagogia, e depois a certificação que eles obtiveram, né, e que capacitaram esses professores para atuarem na parte da gestão das escolas, que uma grande parte desses professores tinham o objetivo de trabalhar na gestão, né, seja na direção, na coordenação, na supervisão, enfim, nos cargos que englobam toda a parte da gestão dos sistemas educacionais e também das escolas. Então, da parte deles, a avaliação foi extremamente positiva em todos os sentidos, tanto da equipe que trabalhou no programa, dos conteúdos escolhidos e abordados, dos cadernos que foram dados para eles, dos exercícios que foram feitos, da forma de organização, das discussões havidas nos encontros presenciais, né? da ampliação do próprio conhecimento através dos textos complementares, né? Das outras atividades complementares que nós propusemos durante o curso, que ampliou significativamente a formação deles, né? A ida a museus, a ida a exposições, né? Os trabalhos em grupo. Então, a gente, avaliando essa opinião dos formandos, né, a gente atribui um sucesso enorme para esse curso, em que pese que 1/4 das pessoas abandonaram, né, mas mesmo esse abandono não foi decorrente da insatisfação com o curso. O senhor, junto com a coordenação do curso, fez uma pesquisa junto a esses desistentes, professor, para saber a razão? Sim, e nós detectamos que a razão maior da evasão foi, primeiro, o fato dos professores mudarem os seus horários nas escolas. Então, como os nossos encontros presenciais eram obrigatórios, e eram às segundas e quintas, muitos desses professores acabaram, no meio do curso, tendo que modificar os horários das escolas de semestre para o outro, então não houve como eles acompanharem. A outra foi que eles mudaram de sede de escola, né, às vezes até de cidade, e nessas cidades para as quais eles foram, não tinha sede do nosso curso. Para, né? O polo presencial. Para o polo presencial. E uma pequena margem de professores que desistiram por razões de sobrecarga de trabalho, de não conseguir acompanhar e de não conseguir postar as tarefas dentro dos prazos estipulados. E pensando, né, no feedback
junto aos professores que fizeram parte desse primeiro curso, que elaboraram esse material didático, que estão na gestão desse curso, uma vez que nós estamos com uma segunda turma sobre a qual nós vamos falar mais para frente aqui no programa, né? Como que foi essa conversa de vocês fazendo uma avaliação da atuação dos docentes da universidade? Então, a conversa nossa sempre também apontou no sentido positivo do nosso curso, né? Porque nós fazíamos capacitações mensais, né? Toda vez que nós trocávamos de disciplina, né? ou de um assunto para o outro, a gente reunia toda a nossa equipe, né? Dos orientadores de disciplina, que são os tutores, os orientadores de turma, que são os professores da Unesp, a nossa coordenação, todas as coordenações nossas, a nossa equipe toda, né? Então nós ficávamos reunidos por um fim de semana todo, né? E nesse momento a gente reservava, né, para discutir, para avaliar o curso. Então, em todos os momentos, a avaliação que se tinha, a expressão dos professores, a expressão de toda a equipe, era uma expressão positiva a respeito do nosso curso, né? Do material feito, da melhoria que nós promovíamos de caderno para caderno, das atividades que os próprios ODs implementavam, independente às vezes até da nossa orientação, pela experiência que eles tinham mesmo como formadores, pela classe mesmo de alunos, porque nessas classes tinham pessoas que tinham doutorado, mestrado, e com isso eles também eram elementos de formação dos próprios colegas, quer dizer, a experiência deles eram aproveitadas para a própria formação dos sujeitos. Então, sempre os nossos momentos de reunião, nesses meses, eles eram coroados com uma avaliação muito positiva. E as ferramentas de educação à distância não foram empecilho, professor, para o curso? Não foram empecilho, não. A gente deu um suporte extremamente eficiente para todos, né? A nossa equipe, inclusive técnica de TI, é muito boa, né, com tanto da parte assim, da aparelhagem, quanto dos profissionais que ali trabalham e do suporte técnico mesmo que tem a nossa central, né? Então, as pessoas foram muito bem preparadas, não tinha problema de falta de equipamentos, quer dizer, tudo saiu assim da maneira como se planejou, e tudo realmente repercutiu da maneira como a gente havia projetado. E tudo isso culmina num segundo curso, numa segunda turma que está com inscrições abertas, mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o coordenador pedagógico do curso de Educação à Distância da Unesp Univesp, professor Edson Inforsato. Quem participou da primeira turma em 2013 foi a Gabriela Alias, que trabalha na área de acessibilidade do Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Vamos ouvi-la para saber um pouco mais a percepção sobre o curso de Pedagogia da Unesp. Bom, eu fiquei sabendo do curso por uma colega que trabalhava comigo na escola, na época, ela era professora também. E na época eu tinha acabado de concluir a graduação em letras e estava procurando, né, um outro curso para fazer. Eu tinha pensado já em cursar pedagogia e me chamou bastante atenção nesse curso foi justamente a questão da formação em serviço, né? Que ele era direcionado mesmo a professores que estavam em sala de aula. E eu acho que esse é o grande diferencial desse curso, né? Porque em todas as disciplinas elas eram muito aplicadas à prática. Então, tanto durante o curso, não ficou aquela coisa de ver a teoria para depois descobrir como era na prática. Eu já consegui, então, ir aplicando muita coisa do que a gente aprendia e muita coisa também da experiência, né? A questão até do estágio mesmo, que foi uma coisa bem prática. A questão de ter as aulas, o curso sempre presencial, e ter as aulas segunda e quinta-feira, né? No caso que foi a primeira edição, era sempre importante porque às vezes durante a semana a gente fazia alguma atividade, tinha alguma dúvida. Então, na próxima aula, eu podia tirar as dúvidas também. E esses momentos da questão das aulas eram bastante importantes pela troca, né? Todos eram professores, então, às vezes, a gente sempre discutia muito
tanto os textos e as atividades da disciplina que estava acontecendo. Professor, pensando no sucesso do curso que o senhor comentou, na fala também da Gabriela, como que surgiu a iniciativa de propor essa segunda turma agora em 2015? Então, Maíra, o nosso propósito primeiro era oferecer a segunda edição do curso juntamente com a Univesp. Então, desde do meio de 2012, nós estávamos em tramitação com o pessoal da Univesp para os arranjos em relação à segunda turma, na segunda edição. Mas esse momento foi um momento meio tumultuado, porque foi um momento de troca de governo, enfim, todos esses processos políticos que, como ainda esses cursos eles estão em nível de projetos, né, eles passam ainda pela deliberação dos próprios governos, pelos trâmites que enfim, né, que todos esses meios têm para conseguir liberar o curso. Então, a nossa tentativa com a Univesp, ainda ela não se concretizou. O que se concretizou foi que a Prefeitura de São Paulo, né, através da atual gestão, eles manifestaram o interesse do oferecimento desse curso, nos mesmos moldes, né, para a Prefeitura de São Paulo, para os professores da Prefeitura de São Paulo, né? Então, esse processo com a Prefeitura de São Paulo teve mais sucesso, ele caminhou mais. Então, ele saiu na frente e, com isso, já foi concretizado todo o trâmite para que a gente ofereça a segunda edição para a Prefeitura de São Paulo. Então, agora é o curso de Pedagogia da Unesp, em convênio com a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, né? E sob os auspícios da Prefeitura Municipal de São Paulo. E esse curso vai ser realizado nos mesmos moldes da primeira turma de Pedagogia da Univesp, né? Só que agora os polos não serão mais os polos nas unidades da Unesp, sim nas unidades da Prefeitura de São Paulo, nos chamados CELS, né? Então, são 18 CELS que terão o curso de pedagogia a partir do dia 1º de agosto, né? E esse curso ele vai ser desenvolvido também na mesma base em que foi desenvolvido o outro curso, a primeira edição. As inscrições estão abertas, né, professor, para chamar a atenção desses professores para participarem? Isso, então, porque a ideia inicial era a gente oferecer só para os professores em exercício do município. Mas a própria sugestão do município foi que nós abríssemos para todos os professores que estão em exercícios no sistema, nos sistemas educacionais, sejam os sistemas públicos ou os sistemas privados. Então, qualquer professor, qualquer educador que esteja atuando, né, no ensino básico, né, na escola, enfim, né, do ensino básico, e ele poderá se inscrever para realizar o curso de pedagogia semipresencial. Professor, e as inscrições elas estão abertas até agora, o dia 27 de maio, para todos esses professores? Para todos esses professores. Todos que tiverem nessas condições, né, que forem professores em exercício em sistemas públicos ou privados de ensino, podem se inscrever para o curso de pedagogia. E o processo seletivo, professor? O processo seletivo vai ser feito através da VUNESP, né, nos mesmos moldes também em que foi realizado o processo seletivo da primeira turma, né? São questões básicas, né, das matérias de português, matemática. Questões objetivas. Questões objetivas e tem uma redação, né? Então, o processo de seleção vai ser classificatório pelo desempenho desses professores nesse processo seletivo. E 900 vagas, que é um número um pouco expressivo, professor? São 900 vagas para professores e em 18 turmas, né, de 50 vagas por turma. Então, cada centro de educação unificado em São Paulo, cada CEL, abrigará 50 vagas
de professores, então, para fazer o curso. Quem quiser qualquer tipo de informação sobre esse processo seletivo, as inscrições, é só entrar no site da VUNESP e a prova já será realizada no dia 21 de junho. No dia 21 de junho, tanto no site da VUNESP quanto no site do próprio NEAD também está lá, né? E da própria Unesp. Então, a divulgação da importância de se pensar hoje em novas estratégias de educação à distância também para a formação de educadores. Isso, exatamente. E os desafios dessa formação ainda vinculando a educação à distância e a formação de educadores a gente comenta daqui a pouco. Ok. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre educação à distância no curso de pedagogia oferecido pela Unesp. Nosso convidado é o coordenador pedagógico do curso, o professor da Unesp em Araraquara, Edson Inforsato. Professor, a gente comentava a importância de se ter aberta essa segunda turma, que são 900 vagas para professores que atuam no ensino básico, mas o senhor acredita que a educação à distância ainda, para essa formação de educadores, ainda tem alguns desafios pela frente? Nós comentamos que as ferramentas não foram um empecilho para a primeira turma Unesp e Univesp, mas como que a educação à distância ela tem sido trabalhada, professor, para pensar essa formação de educadores? A educação à distância ainda ela não tem uma aceitação significativa por parte da comunidade acadêmica, da sua grande maioria, né? O pessoal vê os encontros presenciais, a educação sob forma presencial, ainda como a maneira mais adequada de se formar, né, o estudante, principalmente em primeira graduação, né? Porque a educação à distância exige uma autonomia do estudante, uma disciplina dele próprio, né? Que às vezes o jovem, por estar acostumado a sempre ter uma escola presencial, ele não adquiriu ainda essa bagagem ou essa habilidade ainda de, enfim, né, de ter autonomia sobre o seu próprio estudo. Mas essas coisas têm sido aprimoradas e esse fato de nós mesclarmos atividades virtuais com atividades presenciais, isso é um fator de mais aceitação da educação à distância. E também o fato do alcance que a educação à distância possibilita para as pessoas que não têm acesso aos próprios locais de ensino. Sem contar o fato que quanto mais se desenvolve os mecanismos de acessibilidade, das próprias ferramentas, né, da conjunção das informações através dos hipertextos, que a educação à distância pode possibilitar de maneira muito mais efetiva, então isso potencializa melhor a própria educação, mesmo porque os cursos presenciais estão sofrendo muitas críticas e eles mesmos estão num ponto quase que de esgotamento de maneira de você desenvolver o ensino, né? A gente tem ouvido bastante reclamações de professores que se referem ao desinteresse dos alunos na sala de aula. Os alunos mesmo, quando entram para a sala de aula, entram com seus smartphones, né? Os seus notebooks e pouco da aula mesmo, pouco da efetividade do presencial, às vezes ele é utilizado. Então, na verdade, o aluno perde mais tempo estando lá presente do que se ele tivesse focado numa tarefa que ele tem a necessidade e a obrigação de resolver e de postar dentro de um tempo determinado. Porque o uso da tecnologia combina muito com essa linguagem do jovem hoje, com um comportamento também. Isso. Agora, é claro que eu acho que assim, que a educação precisa do confronto, do tete-a-tete, ela precisa do diálogo presencial, ela precisa disso. Mas eu acho que a educação à distância, ela pode suprir formações assim em vários campos, não só nas graduações, também nas pós-graduações, nas especializações, que deem oportunidades para as pessoas estudarem no tempo que elas próprias organizarem para si, entendeu? Então, eu acho que essa é a vantagem, e com o desenvolvimento das ferramentas cada vez mais avançado,
a gente pode otimizar e potencializar mais a educação à distância. Eu acho que a educação à distância veio para ficar, né? Ela vai ter que, ao longo do tempo, equacionar a sua entrada nas universidades com a educação presencial, né? Já existem as leis que facultam uma parte do curso serem desenvolvidos à distância, né? E acho que com isso, gradativamente, se as universidades adotarem essa facilidade da lei, a própria educação à distância ela pode convencer e pode fortalecer, né, o seu potencial formativo para todas essas pessoas. E num curso de pedagogia, por exemplo, professor, que nós estamos pensando na formação de educadores, como que essas ferramentas da educação à distância elas podem ser apropriadas e utilizadas depois em sala de aula para um diálogo mais efetivo com essa geração que é cada vez mais tecnológica? Também, eu acho que de maneira bastante intensa, porque certamente os alunos que virão, né, para o ensino básico sempre serão alunos já nativos digitais, né? E com isso, as pessoas que forem preparadas para usarem esses recursos podem efetivamente contribuir para a formação mais efetiva desses alunos, né? Com melhores conteúdos, com uma diversidade de opções e atividades que motive mais o aluno a estudar, né? Com ampliação das informações de maneira muito forte. Enfim, não tem dúvida nenhuma que o professor melhor preparado com isso, ele vai poder formar melhor as suas crianças e os seus jovens que já vêm com um domínio, né, com uma familiaridade com esses instrumentais. E também é uma ferramenta muito útil e possível para a formação continuada de professores. Isso sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. A formação continuada, os recursos da educação à distância são maravilhosos para a formação continuada. Que precisam ser cada vez mais explorados. Mais explorados e pode até, inclusive, não depender tanto de centros grandes de formação, mas podem ser desenvolvidos nas próprias unidades escolares. Como os professores hoje, né, pela legislação, eles têm que dar 24 horas de aula na sala de aula e 16 horas elas são reservadas para as outras atividades, inclusive para a formação, as próprias unidades escolares, se souberem se utilizar desses mecanismos de educação à distância, podem elas mesmas fazerem formação continuada dos seus próprios docentes, através de programas que são associados com universidades ou de programas que eles mesmos, tendo domínio das ferramentas, né, as pessoas mais capacitadas, as pessoas mais certificadas, elas podem desenvolver junto aos seus pares. Porque, na verdade, a formação continuada hoje, a que tem mais aceitação é a formação continuada em serviço. Quer dizer, é aquela que se faz no local onde o professor trabalha, para ela atuar em cima dos problemas dos professores. Então fica o convite mais uma vez para todos os professores, principalmente da região metropolitana de São Paulo, para se inscreverem no processo seletivo dessa segunda turma de Educação à Distância em Pedagogia da Unesp, em parceria com a UAB e com a Prefeitura de São Paulo, né, no site da VUNESP, vunesp.com.br. Eu gostaria de agradecer, professor, a sua participação mais uma vez e por trazer mais uma oportunidade para os nossos educadores. Muito obrigado, Maíra, eu que agradeço aqui a TV Unesp de Bauru, né, a sua gentileza em nos receber aqui e, como você disse, né, o convite está feito, a oportunidade está colocada, né, se as pessoas puderem, eu acho que é uma ótima oportunidade para ampliar ou para realmente proceder à sua formação em pedagogia. Que tenhamos, então, inscritos em potencial e uma formação, né, muito positiva para esses 900 professores que serão contemplados com o curso. Professor, muito obrigada. Obrigado a você. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e saber um pouco mais sobre o curso de Educação à Distância em Pedagogia da Unesp, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.